Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje desejo desfazer mais um equívoco, lembrando ao irmão e à irmã que o meu objetivo não é simplesmente apontar o erro e me dar por satisfeito. Pelo contrário, é esclarecer o texto bíblico. E se você se interessa pela verdade escriturística, está no lugar certo. Vejamos o texto que a gente vê e houve bastante sendo pronunciado de uma maneira equivocada. Refiro-me a Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8. Esse que eu destaco aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. No afã de levar uma palavra de edificação para a congregação, alguns pregadores, não conhecendo exatamente o que o texto diz, alegam que o fato de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele também vai realizar as mesmas coisas que fez no passado, numa alusão a sinais, milagres, prodígios, etc. e tal. Acontece que é uma maneira equivocada, porque quando a gente analisa a Bíblia, a gente precisa considerar texto e contexto, fazer uma exegese, extrair do texto o sentido original, verificar a intenção autoral, entre outras coisas. É algo que dá bastante trabalho e, apesar de ter hoje em dia, no meio religioso, muita falação, existe, infelizmente, pouca pregação. Quando eu falo pregação, esta consiste na fundamentação das Escrituras Sagradas. As pessoas expõem um conhecimento bíblico pautado na palavra de Deus e não nos insights, nas ideias que as pessoas têm, e por mais bem intencionadas, quando não mirabolantes que sejam, não refletem necessariamente o que o texto está dizendo. Adianto-me dizendo que esse versículo não é uma prova cabal de que Jesus Cristo vai realizar os mesmos milagres do que outrora. Pelo contrário, o texto simplesmente está dizendo a respeito não da eternidade de Jesus, porque verdadeiramente ele não tem princípio nem fim, ele é eterno nesse sentido, mas o foco não está nisto sequer. O foco está na imutabilidade de Cristo. Trago esse comentário que está à minha direita, vou fazer o destaque aqui, este aqui, e na parte final, ele nos ajuda com uma excelente contribuição. A tradução é feita, Jesus Cristo ontem e hoje, o mesmo também na eternidade. Pois o que deve ser acentuado não é a eternidade de Cristo, como seria o caso por meio da expressão grega que se encontra aqui, tomado isoladamente, mas é a eterna imutabilidade de Cristo. Simplesmente está dizendo que Cristo é imutável, tanto na essência quanto no caráter. Logo, não é prova de que Jesus vai realizar os mesmos sinais. Ao contrário, nós temos textos, inclusive dentro da própria carta aos Hebreus, que vai, vou jogar assim, vou dizer assim, vai jogar água fria em quem tem esse tipo de pensamento que não está alinhado com as Escrituras Sagradas. Mas vou me reportar a um outro texto, desta vez desse comentário bíblico, que na parte final, só para que você possa adiantar e não delongarmos bastante, fala sobre a imutabilidade de Cristo, que é uma razão para não sermos levados por ventos de ensino estranhos. E note, quando a gente tem um ensino onde enfatiza, com base em Hebreus 13, versículo 8, mostrando que Jesus Cristo, ou Deus, vai realizar os mesmos milagres, sinais, prodígios, etc. e tal, é um ensino estranho às Escrituras.
Porque a gente vai observar que, embora Deus pode todas as coisas, ele tem um propósito. E ele estabelece as coisas. E ele nos informa por meio da sua palavra. Isto é, ele se revela, se apresenta à humanidade e a gente precisa se contentar com aquilo que a Bíblia diz. O terceiro e último comentário, corroborando com o que já foi dito nessa parte final, sempre no versículo 8, a nota de rodapé é a seguinte: é que ele é imutável e nunca morre, embora os mestres morram. E quando tem a expressão "e para sempre", logo eu quero destacar aqui, ele é imutável. Uma vez mais, o que eu já falei agora há pouco, a imutabilidade de Deus. E alguém pode, de repente, tentar retrucar com algumas argumentações que não são consistentes na palavra de Deus, mas eu gostaria, ainda neste vídeo, de me reportar a Hebreus. Por causa de quê? No capítulo 2, e eu vou aqui enquanto falo contigo, no capítulo 2, no versículo 4, o que que o mesmo autor que fala sobre a imutabilidade de Cristo vai mencionar nesse verso 4? Olha bem, atente para a palavra de Deus. Nós temos aqui algumas versões que vai dizer o seguinte: Deus também testificou por sinais, maravilhas e vários milagres por dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. É o que nós temos em Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Você atentamente notou que o mesmo autor aos Hebreus, que diz que Jesus é imutável, de acordo com o capítulo 13, versículo 8, vai dizer com todas as letras que Deus também testificou por sinais e maravilhas e vários milagres, inclusive por dons espirituais distribuídos de acordo com a sua vontade. O autor coloca a ação no passado. Não diz que ele continuará fazendo, não tem nenhuma ação futura descrita no texto bíblico, mas mostra o que ocorreu no passado. E eu gostaria de aproveitar, já que a gente está nesse bojo, apresentar comentários sobre este texto que vai fazer coro ou corroborar com o que já foi dito antes. Porque tem gente que ouve uma coisa e é teimosa. Ela acha aquilo e mesmo que ela ouça algo, ela não concorda. Ela gosta de discordar. Ela prefere selecionar algumas ideias de acordo com a sua conveniência ou com o seu ponto de vista. Mas acontece que, como nós somos escravos da palavra de Deus, precisamos atentar para o que a Bíblia diz. E eu vou fazer a leitura do comentário do púlpito, conforme estou aqui no meu lado direito, comentário do púlpito, destaquei, versículo 4. Deus também dando testemunho deles, antes, Deus atestando com eles. A palavra que aparece aqui em grego, um composto duplo, significando estar em conjunto com os outros. A ideia é que os ouvintes do Senhor testificaram e Deus atestou seu testemunho pelos sinais que acompanharam o seu ministério. A passagem é instrutiva ao expressar os fundamentos da aceitação do Evangelho. Sua verdade já foi confirmada aos crentes pelo testemunho de testemunhas incontestáveis daquilo que, assim atestado, carregava consigo sua própria evidência. Mas os sinais que acompanhavam o ministério apostólico foram concedidos para posterior atestação. Assim, sinais e maravilhas,
o desejo pelo qual, como condição de crença, foi tão condenado por nosso Senhor, tem seu verdadeiro valor probatório atribuído a eles. Eles não forneceram a base original da crença que repousava no próprio Cristo, sua pessoa e sua obra, como atestada de forma irrepreensível. Eles vieram apenas como acompanhamentos adequados de uma dispensação divina e como confirmações adicionais. Os apologistas da última geração foram dados a basear a evidência do cristianismo muito exclusivamente em milagres. A tendência da era atual é se deter em sua evidência interna e até onde pode ser feito explicar os milagres. Eles não devem ser explicados, tendo sido, como foi dito, acompanhamentos e confirmações adequados de tal dispensação como o evangelho foi. Mas para nós, assim como para aqueles primeiros crentes, eles não são o primeiro, o principal fundamento de nossa crença. Para nós, como eles, Cristo e o seu evangelho, testemunhados como são por aqueles que o ouviram, são sua própria evidência suficiente. De fato, a coerência dos sinais no caminho da evidência é menor agora do que antes, uma vez que eles também passaram para a categoria das coisas que se baseiam no testemunho. A contrapartida evidencial a eles, em nosso caso, é a contínua comprovação que Deus dá ao Evangelho em seu poder vivo nas almas dos homens e seus resultados no mundo diante dos nossos olhos. É assim que a nossa fé é fortalecida na salvação, primeiramente falada pelo Senhor e confirmada a nós pelos que o ouviram. Quatro expressões são usadas para os acompanhamentos milagrosos da primeira pregação do Evangelho, denotando, aparentemente, não tanto classes diferentes de milagres, mas diferentes maneiras de considerá-los. Eles eram sinais, que no grego é semeias, semeia, atestando a verdade do que foi pregado, maravilhas, que é terata, algo fora do comum das coisas prendendo a atenção, poderes diversos, que aqui é poikilai, dinameis, e manifestações variadas de um poder divino em ação, distribuições do Espírito Santo, pneumatus regio meris moi, e dons do Espírito para cristãos individualmente, digo, individuais, repartidos de várias maneiras. A última expressão tendo referência especial a harismata da Igreja Apostólica, tão frequentemente aludida nas epístolas de São Paulo, uma referência ao apóstolo Paulo. A frase com que se segue, de acordo com sua própria vontade, é peculiarmente paulina e confirma, aqui já é uma outra vertente, e confirma, deixa eu ver aqui, a conclusão de que o escritor, embora não ser necessariamente o próprio Paulo, era, de qualquer forma, um do círculo influenciado por seu ensino. Não diz que o autor aos Hebreus é Paulo, mas alguém que foi influenciado pelo apóstolo Paulo. Observe que esse versículo 4 do capítulo 2 diz categoricamente que aqueles sinais, os prodígios, as maravilhas, inclusive os dons do Espírito Santo foram distribuídos por sua vontade. A ação aqui da Bíblia é passada, sequer é presente para aquele autor, mas faz referência aos apóstolos. Você pode ter alguma dificuldade e eu quero aqui somente ajudar. Se eu puder ser útil, você pode continuar nesse vídeo. Quando a gente vê os evangelhos, por sua vez, Atos dos Apóstolos, vamos verificar que Deus, pelas mãos dos apóstolos, realizaram muitos milagres, muitos prodígios. E aqueles milagres ou sinais eram para autenticar a palavra de Deus, a mensagem divina que estava sendo propagada. Porque a palavra de Deus era anunciada e aqueles sinais, milagres, prodígios, acompanhavam a mensagem divina, autenticando o evangelho.
A gente observa que isso se deu, e conforme o próprio autor aos Hebreus, um pouco antes do século, no final do século I, ele vai mostrar que Deus já havia testificado com quem? Uma referência a eles, isto é, aos apóstolos, sobre estas coisas. De modo que, se você pegar Hebreus 13, versículo 8, e querer forçar o texto, dizer que Jesus vai realizar os mesmos sinais, milagres e prodígios ou maravilhas nos dias atuais, isso é incorrer em erro, um erro crasso, que a gente chama de erro grosseiro. E na mesma obra, a gente tem informação de que tais coisas foram, vou dizer assim, conferidas aos apóstolos. E os dons foram distribuídos de acordo com a vontade. Vontade de quem? A vontade de Deus, que era efetivada através do Espírito Santo. Nós temos na Bíblia 3 ciclos de milagres. O primeiro ciclo, numa referência ali a aquele momento quando o povo se encontrava no Egito, e tem uma série de sinais e maravilhas demonstrando o poder de Deus com o objetivo de tirar o povo do Egito. O segundo ciclo de milagres ocorre naquele período do profeta Elias, e o terceiro e último ciclo que a Bíblia menciona é justamente esse período chamado da igreja primitiva ou apostólico, que compreende a pessoa, o ministério de Jesus, bem como o ministério dos apóstolos, que, por sua vez, não tinham uma mensagem própria, mas tinham a mensagem de Cristo para compartilhar, e esta mensagem era corroborada através de quê? De sinais e prodígios. É isto que a Bíblia diz. O, o mais é muita falação, coisas até mesmo boas em termos de propostas, porém sem fundamentação escriturística. Espero que tenha desfeito mais um entre tantos equívocos, mas ciente de que o meu prazer realmente é esclarecer a palavra de Deus e não focar no erro aqui ou acolá, mas saber que de alguma forma eu posso ser usado por Deus para lhe ajudar a compreender esses versículos dentro do texto e contexto, ajudando a ler, entender, interpretar e, por sua vez, aplicar a palavra de Deus corretamente. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.